48ª live mensal gratuita da comunidade Bioquímica das Emoções. Estou aqui no Insta, chamando vocês para o YouTube, tá? Estamos. Vou colocar aqui, ó. Só um pouquinho. Já coloco. Deixa eu só fixar aqui. Fixar comentário. Como é que eu vou fazer, Dani? Peraí. Aqui. Tornar anfitrião. E foi? Oi, Michele. A gente já está entrando lá no YouTube, deu um probleminha, que às vezes acontece. É raro, né? Geralmente eu entro antes, mas já vamos começar. Vou dar uma boa noite para vocês aqui no chat do YouTube. Ok, finalmente! Agora sim! Bom, boa noite, bom ano, bom 2026 para todos. Que alegria ter vocês por aqui. A gente se vê novamente. Hoje a gente vai para a nossa 48ª aula mensal. 4 anos de aula. Que legal, né? Uma alegria imensa. E eu já vou dar boa noite aqui a Rosane, o Johnny, a Macica, a Leda, peraí, a Michele, aqui a Priscila. Legal, gente. Sejam todos muito, muito bem-vindos para essa nossa primeira aula do ano. E esse ano tem novidades, eu vou falar para vocês, vou contar para vocês aqui as novidades de como a gente vai proceder nesse ano de 2026. E hoje, dia 29 de janeiro, então, nossa última quinta-feira do mês, a gente vai conversar sobre um tema bem importante. Você não precisa acertar primeiro, né? É a verdadeira razão pela qual a gente se cobra tanto sobre ter que acertar. É, e é bem interessante, porque eu acredito que todo mundo passa por isso, né? Todo mundo quer acertar, se cobra muito por acertar e acha que primeiro, né? Confirmem comigo, primeiro a gente tem que conseguir, tem que acertar, tem que fazer certo, para depois colher as recompensas ou ser merecedor de alguma coisa. E se a gente não acerta, ou muitas vezes quando as coisas dão errado na vida, a gente pensa assim, mas o que que eu fiz de errado, né? O que que eu não acertei? Onde eu estou errando, certo? E esse tema, ele surgiu bem no fim do ano, assim, para mim, em dezembro, porque a gente passou o Natal, né? E a época, a gente, todos nós, né, passamos a época do Natal. E no Natal a gente ouve muito assim as pessoas dizerem, né, principalmente para as crianças, você só vai ganhar presente se você foi um bom menino, uma boa menina. Então, será que a gente traz isso desde a infância? Vamos ver nessa aula hoje, né? Eu tá na nossa cabeça, né? Ter que acertar primeiro, ser bom primeiro, fiz tudo certo, aí depois no fim do ano eu ganho o presente, né? Então, mas o que que acontece? E se eu não fui bom?
O que que é ser bom? O que é de fato ser bom? Aos olhos de quem, né? O que que é ser bom? Aí já deixo vocês pensando aqui, né? Aos olhos de quem que a gente tem que ser bom? Aqui nesse exemplo, que foi onde eu me inspirei para essa aula, eu estou trazendo o exemplo do Natal, né? E é isso, aos olhos de quem que essa criança tem que ser boa? O que que ela tem que fazer? O que é ser boa? Que critérios que ela tem que acertar, né? Então, na infância, isso significa a gente obedecer algumas regras. O que que é ser bom aos olhos de pai, de mãe ou de quem cuidava dessa criança? Mas a gente fica com esse peso inconsciente desde pequeno, porque naturalmente a gente vai ser educado num convívio familiar, até mesmo na escola, e essas pessoas esperam algo da gente. Esperam que a gente acerte, esperam é, que e justamente conduzem assim, se a gente acertar, a gente vai ganhar, né, um abraço, um olhar de aprovação, um prêmio. Então, a nossa vida, desde a tenra infância, foi moldada com acerto e erro, certo e errado. Sempre partindo do óculos do outro, o que para o outro é certo, né? É, então, sim, quem vem chegando aqui, só colocar, gente, quem vai chegando aqui no YouTube, no Instagram, eu vou fechar o Instagram, porque ele não tá legal aqui, ele tá falhando e ele tá tirando a minha concentração. Eu vou fechar o Insta, vou encerrar. Só um pouquinho, quem tá aqui no YouTube me assistindo, espera só eu concluir ele aqui. Fica melhor assim, porque eu fico desconcentrada aqui, vou até tirar esse aqui. Pronto. Certo. Então, gente, vamos voltar lá para nossa linha de raciocínio. Tava falando do óculos do outro, né? Então, é muito difícil, por isso, a gente mergulhar fundo em nós mesmos. Por quê? Porque a gente foi se moldando a acertar de acordo com o que outras pessoas diziam que era certo ou não. Então, a gente poderia fazer uma pergunta para nós agora: quem sou eu? Né? Perguntem-se: quem sou eu? Se eu fui moldada para acertar, fazer o que era certo para determinadas pessoas, será que eu sou eu mesmo? Ou eu sou o resultado de um pouquinho de cada olhar maior, de cada expectativa que me moldou, né? Olha que, que que linha de raciocínio que a gente vai, né? Quem sou eu? Eu sou eu mesmo ou eu sou um molde talhado, entalhado por vários olhares, por várias pessoas que moldaram a minha forma de também acertar e errar. E eu não estou dizendo que isso é errado, né? Afinal, assim, a criança, ela aprende, seja em que contexto for, né? É, mesmo que não fossem essas pessoas, essa escola, essa situação que você conviveu, seriam outras pessoas, outras escolas, outra situação. E você seria moldado de toda forma, mas de uma forma diferente, né? Então é como se a gente fosse assim, uma analogia, uma gelatina recém-feita, uma gelatina bem líquida ainda. E esse recipiente que a gente foi colocado
ficasse se movimentando. Então, a gente tem uma forma, nós somos uma gelatina ainda molenga, bem líquida, e o recipiente também vai se moldando, vai virando, às vezes, em forma mais redondo, mais quadrado, em formato de estrela, enfim, né? Um octógono, ele vai se moldando também. Então, o recipiente também fica se movimentando. E conforme a gelatina vai endurecendo, o recipiente também vai mudando menos, em menor velocidade. Tá, vamos imaginar essa situação, né? Até que essa mudança do recipiente vai ficando bem mais lenta. Aí a gente vê algumas pessoas, né? Vamos dizer assim, a gente olha, o recipiente é um formato redondo, outra é de estrela, outra é quadrado, outra é retangular, né? Até existe uma leve mudança de configuração dessa forma, mas é muito mais lento. Então, a nossa dificuldade está na gente ter ciência que somos a gelatina. Por consequência natural da gente aprender com os contextos, a gente tem uma sensação intrínseca dentro de nós de que a gente tem que primeiro acertar para depois receber a recompensa, né? Então, do ponto de vista do cérebro, assim, a lógica do acerto-recompensa, ela é aprendida muito cedo. O cérebro infantil, ele vai aprendendo por uma associação emocional. E aí, quando a gente acerta, e aí tem o que eu falei no começo, aprovação, afeto, segurança, o sistema nervoso registra, legal, eu estou seguro, sobrevivência. E essa condição de sobrevivência, de pertencimento, é uma das condições mais importantes que a gente busca, porque o ser humano foi feito para viver em coletivo, em comunidade. Quando a gente está isolado, a gente ativa um outro sistema, que seria o contrário. Nesse contexto, seria errar. Errar é você não pode fazer parte disso aqui, você erra, você é diferente, você faz errado, você não está pertencendo. Vai ativar todo um sistema de ameaça, uma resposta de defesa, um risco de perder vínculo, de não pertencer, e a gente é somos seres sociais, sociáveis e sociais que a gente precisa do bando para a nossa sobrevivência. Então, diante da vida, vida com V maiúsculo, como eu digo sempre, que é aquele sopro que anima a cada um, que sustenta todas as diferentes gelatinas em diferentes formas, diante dessa energia vital, vida, que circula dentro de nós, que nos ampara, que nos permite viver todas essas experiências, diante dessa vida, não existe erro e acerto para a vida. Para a vida, a gente não precisa acertar primeiro. O que, que é erro e acerto para a vida? Erro e acerto é para as pessoas que nós estamos envolvidos, para pertencer àquilo que pessoas nos dizem, né? E principalmente na infância, que a gente tem que acertar ou não para pertencer ou não, senão vamos ser excluídos. Para a vida, a gente não precisa acertar primeiro, porque a vida ela está sempre disponível para a gente fazer diferente. Se a gente julgar que a gente errou, que a gente que aquilo que a gente está fazendo, vivendo, não está bom, a gente pode fazer diferente, a gente pode mudar, amparado por essa premissa de que a vida é uma força que sustenta todos os formatos de forma, tá? Então, nesse exemplo da gelatina, nós somos a gelatina bem líquida no início da vida e a gente está contido dentro de uma forma que vai mudando a sua configuração. E a gente vai endurecendo e vai nos adaptando ao formato da forma até que a forma se movimenta cada vez menos, porque a gente já vai tendo um modelo que a gente se adapta melhor. Mas e se
a gelatina tivesse uma força de impulsionar o formato da forma. Então, veja só, o que eu estou colocando aqui, não é mais a forma ficar mudando até que de repente ela se consolida, quase se consolida, é possível mudar, mas fica naquele formato. E se a gelatina empurrasse essa forma de dentro para fora, mudando essa configuração? Isso é quem sou eu, né? Então a vida, ela é a força que pode mudar o modelo da nossa forma, a força que permite, que autoriza a gente a fazer algo diferente daquele formato e a gente possa mudar o formato da nossa forma. Deixa eu ver o que que a Rosane disse. Olhando por mim, após a terapia, eu sou totalmente diferente. Após tomar consciência, a nossa reação, percepção, ideias, objetivos, tudo muda. Ideais. É isso aí, Rosane. É, ainda bem que eu li só agora o teu comentário. Fez muito sentido exatamente com essa parte. É mudar, é a gelatina mudando a forma, né? Então, a vida, né? A vida, ela não espera que a gente, gelatina, primeiro a gente saiba o formato da forma, sabe? Então, quando a gente pensa que a vida quer que a gente primeiro acerte, nossa, tem uma cobrança que eu tenho que acertar, eu tenho que acertar para depois receber, é mais ou menos como eu, como gelatina, imaginar um formato ideal sem chegar nesse formato. Então, a vida ela não espera que a gente primeiro saiba o formato da forma e depois a gente se molde. A vida permite que a gente vá encontrando a melhor configuração, empurrando, 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 até que depois exista um formato final. Se no meu contexto social, de relações, né, relacional, no meu dia a dia eu me sinto aceita, eu aceito antes de acertar, o meu sistema nervoso vai já entrar num estado de abertura, de conexão, de curiosidade para aprender. Mas em que contextos relacionais e sociais, né, amigos, família, que vocês podem pensar que vocês tiveram essa abertura, essa, como é que é? Essa aceitação. Vai lá, não importa se não acertar, não importa se errar. Quantas vezes alguém disse isso, a família disse, ou a empresa disse, é, talvez alguma ocasião que a gente vai lembrar na mão, no dedinho da mão, porque a empresa não aceita erros, porque a família, porque as relações, elas esperam o acerto. Se a gente tem um solo mais amplo de consciência coletiva, né, das pessoas ao nosso redor, que permitem a gente, primeiro, ser do jeito que a gente é, ser aceito antes de ter que acertar. A gente vai quebrar essa expectativa de eu primeiro preciso acertar para ser aceito. Então, primeiro eu sinto eu sou aceito do jeito que eu sou, assim como eu sou, e aí eu posso acertar. Mas eu só aceito antes de acertar, eu não só aceito só ser. Não é uma condição. E se eu sinto que eu primeiro preciso acertar para ser aceito, o corpo vai entrar num outro estado, aquela hipervigilância, aquele hipercontrole, perfeccionismo, rigidez, medo, inclusive, que bloqueia a nossa caminhada, a nossa jornada, nossas tentativas. Porque por medo de errar, muitas vezes a gente não age, fica com inação, né? Não ação. A exigência, ela bloqueia o aprendizado. Para aprender, eu preciso testar.
E nesse teste pode ser que eu não tenha o resultado certo. A segurança de estar seguro emocionalmente para experimentar sem a cobrança do resultado, principalmente nós conosco mesmos, nós com a gente, porque somos adultos e na maioria, vocês que estão assistindo, talvez não precisem de autorizações, é a nossa autorização que a gente possa trazer para nós essa segurança emocional que libera um espaço para transformação. A vida, ela não exige acerto para permitir mudança. Ela permite mudança para que novos acertos surjam. Essa é a frase do Insta, tem que colocar lá depois. A vida não exige um acerto para permitir mudança. Então, não é primeiro acerto o formato da forma, que daí eu permito que a forma mude. Ela permite que a gente faça as mudanças para que novos acertos surjam. A vida é um campo que acolhe, que sustenta a nossa mudança de consciência. E consciência, como vocês, a maioria que me acompanha por aqui já sabem, geram padrões bioquímicos, emoções que circulam pelo corpo todo. Então, quando a crença é eu preciso acertar para merecer, o corpo vai liberar com mais frequência né, hormônios, emoções bioquímicas de muito mais tensão, que vão gerar estados mais crônicos de cobrança, de ansiedade, de tensão, cortisol, adrenalina, noradrenalina, enfim. A gente vai sentir exaustão, vai sentir tensão muscular, dificuldade de sentir prazer nas coisas, nas escolhas, na vida. Agora, se a nossa consciência, nossa mentalidade, a nossa consciência, nosso campo de consciência é eu sou aceito antes, eu sou aceito antes de talvez eu errar. Se eu errar, não importa, porque eu já sou aceito antes. Nisso eu entro com liberação de hormônios, de bioquímicas, de emoções muito mais de bem-estar, reguladas, prazerosas, de ocitocina, de endorfina, de dopamina regulada, ou seja, que vai criar aqui um campo emocional de abertura para novas escolhas e novas respostas, né? Então, essas emoções, que são as informações químicas, elas circulam pelo corpo todo e se ligam aos receptores celulares, que a gente já viu em várias aulas, até na formação também. E aí, que a culpa, que a autocobrança, o medo de errar, vão reforçando e criando esses padrões bioquímicos de contração, reforçando esses estados repetitivos. E aí, a gente entra num processo de paralisação e de repetição emocional, inclusive com consequências muitas vezes de doenças físicas. E quando a gente acessa uma consciência mais ampla de aceitação, de permissão, de acolhimento, a bioquímica muda, o corpo vai receber novos sinais, novas possibilidades de ação, né? Então o corpo vai mudando conforme essa nossa consciência muda. Daí, a Rosane está falando aqui, deixa eu ver. A Rosane disse: eu deixei passar várias oportunidades, por na minha cabeça já mentalizar todo o desenvolvimento da situação e concluir que não seria viável. Vivi através da experiência alheia. Uhum, pois é. É a forma que o outro criou para você, né? E a gente vai, porque é natural da infância. E é assim que a gente aprende. Mas hoje somos adultos e autonomia emocional é isso. É a gente conseguir perceber que a gelatina tem uma força de mudança estrutural dessa forma. E de onde vêm esses padrões de eu tenho que acertar primeiro? E daí eu ia contar para vocês. Olha, o pai tá aqui, Marcos Wunderlich. Oi, pai. Legal.
eu fui no Natal na igreja luterana. Ó, até o pai chegou agora e eu vou falar disso. Lá em Joinville, né? Eu estudei no Colégio Bom Jesus, em Joinville, que foi uma das primeiras escolas da cidade, escola centenária, né? E, e tem uma igreja lá, a igreja luterana do Colégio Bom Jesus, e a gente foi no Natal, no culto nessa igreja. E na minha família, o meu avô paterno, pai do pai, era pastor da igreja luterana. Inclusive, por alguns anos, ele foi pastor da igreja Martin Luther, aqui em Balneário Camboriú. Quem é daqui deve saber. Bom, então esse foi meu contexto na infância, né? Algumas modelagens de forma aí foi assim. E foi muito bom, assim, ter retomado essa ligação com essa igreja que fez parte da minha infância, da adolescência, da escola, né? E dentre outras coisas muito profundas que o pastor falou nesse culto do Natal, ele disse assim: você não precisa ser bom primeiro. Jesus te abençoa antes de você acertar. E ali, né, na hora eu pensei, nossa, eu tenho que falar isso numa aula. Foi dali que surgiu, né? Eu estou com isso, com esse tema, né? Como eu coloco muita, coloco a parte científica, claro, a espiritualidade, o espiritual aqui de forma não religiosa, eu estou contando como foi essa experiência especificamente, né? Isso foi muito bom para mim, porque eu mesma, eu sempre quero acertar. E eu me culpo e me cobro muito pelos meus erros, como se eu não tivesse mais chance de fazer diferente. Se eu fosse muito burra por ter errado e errou, acabou e fim, não tem mais saída, não tem mais solução, né? E é um perfeccionismo realmente assim que a gente cria, é uma modelagem, né? Então, claro, eu tenho consciência disso, já presto mais atenção e vou empurrando essa forma aí. Mas é uma característica e que muita gente tem mais ou menos intensidade. Aí, quando ele falou, pegou uma fase bem que eu estava já me propondo olhar para mais essa questão de perfeccionismo, de perceber tanto essa autocobrança quanto isso causa, né, até ansiedade, problemas, enfim, na vida. E aquilo trouxe um relaxamento, aquela frase foi óbvia para mim, né? Tipo, nossa, é claro. E aqui, para mim, Jesus faz muito sentido, né? Então, assim, é claro, Jesus não quer que a gente acerte primeiro, a gente é abençoado primeiro, e aí, com essa bênção, a gente vai para a vida, vai caminhar na vida. Então, a vida é essa energia na qual, né, estamos sustentados, suportados, e a gente pode sempre fazer, refazer, fazer diferente, não tem um certo para a vida. Se eu faço de uma forma, tenho um determinado comportamento, né, eu vou continuar assim até o momento que eu tomo consciência que ele pode ser diferente, que eu posso ser diferente no trabalho, na família, nas relações com os amigos, nas minhas atitudes, com as pessoas, eu posso ir por outro caminho, eu posso fazer outra escolha. Então, não tem uma figura que seja, como ele colocou Jesus, Deus, a vida, que seja um trono acima, te olhando e dizendo, olha, tá certo, tá errado, daí você é premiado ou você não é premiado. Não existe. Existe amor com A maiúsculo, né? Então, essas figuras que nos trazem muito conforto e muita confiança e muitas vezes trazem medos, porque se eu vou errar, eu vou ser punido, porque Jesus, porque Deus está esperando que eu acerte, para então ser merecedor, para então abrir as portas, para então eu receber. E o que existe dessas energias tão superiores é amor. Amor com A maiúsculo, quando eu falo na formação em saúde emocional, é a matéria energética da vida. A matéria energética da vida, que também é a matéria crística da vida, né? Também, mas é um tecido energético de amor, uma consciência, que é um campo no qual a nossa consciência pode tomar uma outra forma. Um campo no qual qualquer novo formato de forma
é permitido e que pode ser mudado. Esse é o verdadeiro amor, com A maiúsculo. Esse é o verdadeiro amor e permissão da vida para nós. Então, nós temos já essa permissão da vida. A gente não precisa acertar primeiro. A gente é abençoado antes. A gente já tem essa permissão. Porque brotamos nesse campo consciencial do amor, somos sustentados por ele. Esse é o sopro da vida, que já está em nós. E por já sermos, então, abençoados, estarmos nesse campo do amor, a gente pode acertar. A gente não precisa acertar primeiro, mas podemos acertar. Então, eu quero começar essa nossa. Começar não, né? É, começar esse ano, começar esse ano com essa primeira aula, com essa liberdade, com essa certeza de que a gente já é muito abençoado, muito livre, muito autorizado a fazer escolhas e mudar. Porque o que que é um ano feliz? Que as pessoas dizem feliz ano novo, feliz 2026. O que que é um ano feliz? Um ano de realização, se não vier de dentro a felicidade e a realização. Se a gente for os mesmos de 2025, 2026 vai ser igual. Para ser diferente, a gente tem que mudar primeiro a consciência. Sentir que essa nova consciência molda a nossa forma e que nós temos autorização da vida para isso. E isso supera qualquer outra autorização menor, que é de sistema, de parentes, de pai, de mãe, de marido, de esposa, enfim. Que são as muitas coisas que nos prendem e onde geralmente a gente fica e trabalha muitas vezes a libertação disso, mas a gente nem precisa ficar soltando os emaranhados sistêmicos e familiares. A gente vai direto para a autorização da vida. Ela sim sempre nos autorizou a fazer. A gente não precisa acertar primeiro, né? Leda, eu já fui perfeccionista no extremo e isso muito me segurou. Hoje não mais. E a espiritualidade foi muito importante nessa mudança. É, Leda, é um aprendizado. É um grande aprendizado. Começa exatamente dessa forma que você está colocando para nós. Percepção. Percepção do quanto isso te limita, te segura, te prende, porque a gente está esperando. É mudar a chave, é mudar realmente a configuração do nosso olhar, porque enquanto a gente conduz nossa vida de uma forma que a gente primeiro tem que acertar para depois receber, a gente sempre vai ter tensão e sempre vai ficar se segurando muito, se limitando muito. E quando a gente entende a vida, que a gente está autorizado, a gente tem autorização da vida e bênçãos da vida para fazer, e que podemos nesse fazer acertar, podemos acertar, mas primeiro a gente já é autorizado, então a gente vai muito mais livre, mais leve. E nesse 2026, eu vou fazer, agora a gente já vai logo para a nossa prática, e eu quero deixar um recado, convite comunicado. Eu vou fazer algo bem diferente, assim, bem diferente não, mas um pouco diferente para a gente modificar, né? Um pouco, a gente já está há 4 anos com conteúdos mensais, com as aulas que são ótimas aqui, profundas, tem conteúdo, tem prática, eu sei que vocês gostam bastante. Mas o que que eu resolvi fazer esse ano? Um mês nós vamos ter essa aula com as práticas guiadas, como eu sempre faço, e no outro mês vamos ter laboratório. Laboratório, como eu faço? Esse laboratório teve pessoas, né, que já participaram, foram 2 edições no ano passado, e nesse ano, então, vamos ter mais. É um momento que não tem, é no Zoom, tá? Então, não é aberto para rede, né, para internet, é fechado, uma sala de laboratório mesmo, entre nós, então não é exposto para mais ninguém, é só para quem está lá dentro dessa sala do laboratório. E lá não tem aula, e sim práticas.
práticas para os temas que vocês trazem. Então, vocês trazem um tema, eu conduzo a prática na hora ali para aquilo, vem o que vem, né? Às vezes eu preparo alguma condução, alguma meditação sobre um tema, mas não é uma aula sobre, né? É bem prática mesmo, por isso que é laboratório. Inclusive, quem participou até hoje das 5 turmas de formação em saúde emocional é super convidado para estar lá, para também conduzir, para também atuar a partir do que o campo está mostrando ali, do que a gente vai sentindo, para trazer essa mudança de consciência, né, para os temas que vêm, certo? Então é bem legal. Vai ser, vai ser um tempo de 1h30, tá? Das 10h30 ao meio-dia, no sábado, dia 21 de fevereiro, vai ser o primeiro. Provavelmente os próximos vão ser nas últimas quintas-feiras do mês também, para a gente ficar sempre igual. Mas nesse mês de fevereiro vai ser no sábado, tá? Aí o Dani colocou aqui o site do laboratório, porque o que que eu vou fazer para vocês, tá? Uma novidade. Quem tiver ao vivo no laboratório, é gratuito, sempre vai ser, vocês podem entrar, participar. Quem quiser a gravação da sala do laboratório, ela vai estar disponível, tá? Lá no Hotmart, no laboratório, como eu faço. Então, o que que vai ter nesse laboratório, como eu faço? As gravações do laboratório e todas essas aulas da comunidade bioquímica das emoções, das 48 aulas. E as próximas. O que que eu vou fazer? Eu vou subindo, vamos colocando lá no Hotmart todas as que já foram, tá? Separadas, aula e a prática. A aula e a prática. Por quê? Às vezes você só quer a prática, ou para usar com você mesmo, ou para usar com o cliente, né? E aí você pega muito mais fácil essa prática, porque as pessoas usam mesmo, elas me relatam que elas usam essas práticas com seus clientes ou repetem consigo mesmas, né? E aí tá mais fácil. E aí pode ser uma forma de vocês acessarem. Você pode assinar esse laboratório, tá? Por um valor de R$ 37 por semestre, ou seja, R$ 6 por mês. E atenção, quem é aluno da formação, ex-aluno, né, da formação em saúde emocional, da neuroimersão, ainda tem desconto. É muito simbólico, é só porque a gente não pode fazer nada gratuito no Hotmart, né? Porque é uma plataforma que, enfim, emite nota fiscal, a gente tem toda uma burocracia para ficar tudo organizadinho para vocês. Então, é bem simbólico, não tem, né, é isso, é uma simbologia real. Depois eu vou passar para os ex-alunos no grupo o desconto que vocês têm, tá? E aí, mas para quem não é aluno ainda, pode entrar por esse valor de R$ 37 por semestre, que também já vai ganhar desconto na formação, na neuroimersão. Ou seja, sempre quem está junto aqui tem vantagem, tá? E o laboratório é um espaço único, onde a gente une essa ciência com a espiritualidade no momento para criar novos caminhos emocionais, solução com sentido, e essas aulas práticas da comunidade organizadas, separadas para facilitar o teu uso, e o conteúdo é atemporal. Então, tem gente, por exemplo, que trabalha com palestras, que trabalha com grupos, e vai lá e justamente, né, nossa, me pediram para dar uma palestra de tal tema que você deu, eu vou lá olhar a tua aula. Sim, as pessoas fazem isso, olham as minhas aulas, se inspiram para suas palestras, tá? Então, você pode ir lá no site, assinar o laboratório, receber essa aula que também logo vai estar lá separadinha, tá? A gente está subindo e montando, são várias, né? Para colocar tudo em ordem, mas é uma verdadeira biblioteca que vai sempre aumentando e que é uma forma de deixar organizado, para que vocês possam ter sempre esses materiais com temas tão profundos, né? E aqui
É isso, essa comunidade bioquímica das emoções, a gente não fica consertando, né, emoção, porque não dá para consertar, a gente muda a consciência. Quando muda a consciência, o resto se organiza, porque a gente não é uma receita pronta, a gente, cada pessoa é uma fórmula única, a vida sempre vai trazendo desafios e o que muda é a nossa capacidade de encontrar respostas para esses desafios quando a vida traz. Para isso tem também formação em saúde emocional. Segundo semestre, nós vamos ter a turma 6, dia 8 de agosto, mas quem quiser entrar já pode falar comigo ou entrar no site bioquímica das emoções.com.br e acessar lá também, porque os materiais já estão disponíveis para estudo e você vai poder daí participar das aulas ao vivo a partir de agosto. Neuroimersão em saúde emocional, mindfulness e inteligência espiritual em Balneário Camboriú, segunda edição esse ano. Também, não sei, Dani, se quiser deixar ali o site da Neuroimersão, vai ser novamente no Hotel Marambaia, onde já foi no ano passado, só que vai ser na sala. Quem estava lá? Vai ser na sala maior, uma sala que a gente fez uma prática. Então, muito gostosa, de frente para o mar. E tem novidades na neuroimersão. Quem fez no ano passado pode vir nesse ano, porque vai ser diferente. E tem momentos muito únicos que realmente não tem como a gente fazer igual, né? Porque também ele é muito prático. Eu uso biofrequência gama e paciência, são as duas técnicas, caminhos de presença que vão trazer justamente esse estado, ativar esse estado da biofrequência gama no nosso cérebro, onde a gente pode canalizar, intuir, receber esses insights de solução para a nossa vida. E quando a gente aprende a fazer esse caminho, a gente faz com mais frequência, isso se torna um comportamento. Então a gente capta muito mais as respostas da vida e as orientações para os nossos desafios. Participa da neuroimersão presencial, é único, não tem gravação, não tem, é fantástico. Então, recomendo, tá? Vamos para a nossa prática? Recados dados, né? Espero que vocês gostem dessa programação de 2026. A neuroimersão vai ser em junho, feriado de Corpus Christi, tá? Sempre vai ser, sempre não, né? Pode ser que eu mude, claro, alguma vez, mas a princípio a ideia é que sim, seja no feriado de Corpus Christi, ou seja, nesse ano vai ser dia 5 e 6 de junho, tá bom? Tá lá, o Daniel colocou. Formação, ah, não. Ah, tá. Colocou neuroimersão e colocou formação, colocou tudo. Beleza.